Olá! A partir desta aula, nós vamos falar sobre cidadania e meio ambiente. Vou começar falando sobre o assunto cidadania. A cidadania no trânsito consiste em conhecer as leis e normas que regem o trânsito brasileiro, gozar dos benefícios que lhes são de direito e respeitar o direito dos demais cidadãos. O exercício da cidadania no trânsito é fator indispensável para que a vida em sociedade seja possível. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos outros e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Eu quero dar uma rápida explanação sobre esses elementos dentro da cidadania. Aqui nós temos o indivíduo com suas particularidades, personalidade única. O indivíduo dificilmente ele será igual ao outro. Pode até ser parecido, gostar de coisas parecidas, mas igual a gente não vai encontrar. Aqui nós já temos os grupos sociais, onde as pessoas tendem a se agrupar por gostos, crenças parecidos, similares. Ou seja, esse pessoal aqui tem uma tendência em se relacionar melhor. E aqui nós temos a sociedade, que é composta de vários desses grupos sociais. Funcionaria mais ou menos da seguinte forma, deixa eu tentar ilustrar aqui. O grande círculo aqui seria a sociedade. A sociedade ela é composta de grupos sociais, que são esses círculos menores. E esses círculos menores são formados por indivíduos, elementos que tendem a ter gostos similares, crenças similares, vontades parecidas. Muito bem, apresentados para vocês esses conceitos, a gente pode chegar a algumas conclusões. Por exemplo, o trânsito ele não faz essa distinção de grupos sociais. Você é alguém que gosta de pescar, de praticar um esporte, de ler, tocar um instrumento musical. Você tem uma tendência em se agrupar com pessoas que têm gostos similares. Com isso, a sua relação melhora. Agora, quando você é inserido num contexto, um grupo, ou na sociedade, vamos dizer assim, onde não existe essa distinção, se bem que a sociedade existe a distinção, mas eu quero me referir ao trânsito, onde não existe essa separação de grupos sociais, você vai começar a encontrar pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, ideias diferentes, comportamentos diferentes. E isso gera conflito. E é exatamente aí que esse assunto cidadania precisa ser trabalhado. Vamos avançar no slide para a gente entender melhor onde eu pretendo chegar. Bom, as diferenças individuais nós já vimos, em razão de cada indivíduo ter a sua ou suas particularidades. Isso fica bem destacado aqui. Vejam, um único vermelhinho entre vários branquinhos, né? Essas diferenças individuais geram divergências que, consequentemente, levam a conflitos, o que explica o comportamento agressivo das pessoas no trânsito. Todavia, para dirimir esses conflitos, existe o poder do Estado com suas leis e normas. Então é isso. Por que o Big Brother dá tanta confusão? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas ali são pessoas selecionadas que têm ideias, pensamentos e gostos totalmente contraditórios. Eles não vão pegar pessoas que seguem uma mesma linha e agruparem ali, porque não vai ter ali a repercussão esperada pela emissora que promove esse evento. Então o que eles fazem? Eles querem positivo e negativo mesmo, para entrar em confronto e dar choque. A mesma coisa ou coisa parecida acontece no trânsito. E acontecendo essas divergências, o que você, como cidadão, como motorista, deve fazer ao se deparar com uma situação confrontante no trânsito? Manter a calma, fazer o seu papel e, se porventura precisar de lançar a mão de algum recurso extra ou adicional aí, que seja embasado em lei.
ou em normas que te assegurem o seu direito. Afinal, a cidadania no trânsito, inclusive, é isso. É saber quais são os seus direitos, conhecer os seus direitos e usufruir deles. Também, conhecendo esses mesmos direitos, saber quais são os seus limites e respeitar também a vez e o direito dos demais, conforme nós vimos aí no slide de abertura. Colaboração mútua, exatamente o que eu acabei de dizer. Exija e usufrua dos seus direitos. Porém, respeite as leis e cumpra também com os seus deveres. Só para figurar um pouco o que a gente está falando, eu quero passar para vocês uma rápida passagem, uma matéria, um trecho de uma matéria da Folha de São Paulo, bem antiga, de 1996, essa matéria, só para vocês terem uma ideia da dimensão do problema. Olha, 96, já está aí há quase 20 anos atrás, nós já enfrentávamos esses problemas, conforme vocês vão ver aqui na descrição. Luiz Carlos, de 32 anos, morava no balneário de Praia Grande, 82 km a sul de São Paulo. Ele veio a São Paulo na manhã de ontem com seu Fiat Uno para levar o carro ao concerto. Segundo informações, pouco antes de chegar à ponte Ari Torres, no Brooklyn, zona sul de São Paulo, Luiz Carlos Halenhoco, teria fechado um táxi. O taxista o teria alcançado na ponte, emparelhado com a vítima ou seu veículo e atirado. Vejam, o taxista foi atrás desse Luiz Carlos, aparelhou o veículo com o veículo e atirou, disparou contra ele. O motorista, Luiz Carlos, perdeu o controle do Uno, se chocou com a carreta e Halenhoco, o motorista do Uno, foi levado ao hospital Santa Paula, onde morreu. O motorista do táxi fugiu. Pois é, gente. Essa é a realidade que a gente vive no trânsito brasileiro. E não por acaso esse conteúdo precisa ser trabalhado aqui. Com qual finalidade? Abrir a mente para vocês que estão se inserindo no trânsito para tentar mudar essa cultura. Por que a pessoa, eu digo pessoa no contexto de pessoa mesmo, ele como indivíduo, tem um comportamento quando andando a pé e outro totalmente diferente, mais agressivo, quando na condução de um veículo, seja ele um automóvel, uma motocicleta ou o que for. Vou dar um exemplo. Se você transitando pela calçada a pé, ao fazer a esquina, tromba com alguém ali, vou usar esse termo, trombou com alguém, dificilmente você vai xingar essa pessoa ou arranjar uma confusão com ela. O mais comum nesses casos é que a pessoa brinque, desculpa aí, eu não vi, estava distraído. Normalmente é dessa forma que as pessoas reagem quando andando a pé. Se bobear, daquele trombão ali, aquela trombada, resulta até uma amizade, certo? Essas mesmas duas pessoas, se estiverem em dois veículos, um fechou o outro no cruzamento, não chegou a colidir não, porque se colidir, se houver o acidente, ainda pode se justificar a alteração da pessoa, de personalidade, em razão do dano material causado, do prejuízo e o transtorno. Mas não chegou a colidir. Vamos considerar que só fechou, tomou o direito do outro ali, avançou a preferencial. O comportamento é totalmente diferente. A pessoa de cara já emenda a mão na buzina, xinga, faz gesto obsceno, tem comportamento extremamente agressivo ao ponto de muitas vezes sair do carro, chamar para briga. Pior, acontecer conforme ilustrado ou mostrado aqui nessa matéria da Folha de São Paulo que nós acabamos de ler. Chegar ao cúmulo, disparar com a arma de fogo contra uma pessoa no trânsito, levando-o a óbito, à morte, por conta de uma coisa tão irrelevante no trânsito. Então o que a gente precisa ter em mente é isso. Esse comportamento ele precisa mudar. Ele precisa justificar aquele exame psicológico que a gente fez lá na primeira etapa para tirar a habilitação, certo? Aquele exame seria pelo menos para avaliar o comportamento do condutor que vai estar sendo inserido aí no trânsito, mas infelizmente ele tem uma taxa de reprovação tão baixa, tão pequenininha, face à realidade que nós vivemos. Hoje, se você pegar aí uma grande maioria dos condutores
eles têm um comportamento realmente agressivo, agressivo mesmo, e é isso. A mensagem que eu quero passar é essa, que a gente tenha consciência disso, que vocês estão entrando no trânsito, se inserindo agora, tenham consciência disso e possam realmente fazer parte, se inserirem nesse trânsito, tentando mudar essa natureza agressiva que existe até então. E aqui, 3 mensagenzinhas para a gente guardar. Eu digo sim para gentilezas. Essa deve ser a ideia do condutor moderno, você no trânsito. Sou legal no trânsito, a vida em primeiro lugar. Com isso a gente finaliza essa primeira aula falando aí sobre cidadania. Já volto na próxima aula entrando no tópico meio ambiente, trânsito e meio ambiente. Qual é a relação que existe aí entre esses 2 elementos? Aguardo vocês até a próxima. De volta com vocês agora para falar sobre meio ambiente. Qual a relação de meio ambiente com veículos automotores? Vou mais além. Qual a relação de meio ambiente e veículos com o fato de você tirar sua habilitação? Pois é exatamente sobre isso que esse conteúdo quer tratar e é o que eu pretendo mostrar para vocês a partir de agora. Degradação do meio ambiente ou poluição. É exatamente isso que está acontecendo no nosso planeta. Ele está passando por alterações em razão de ações do homem, da humanidade, e os veículos são personagens principais, eu posso dizer assim, para contribuir com essa degradação. Aqui nós temos o elemento poluentes, e que em prova pode cair da seguinte maneira: os elementos causadores da poluição são os poluentes. Essa é a resposta. Que poluentes são esses? Nós temos aí monóxido de carbono, gás carbônico, clorofluorcarbono, dióxido de enxofre. Temos elementos causadores da poluição e esses elementos são denominados os poluentes. Não há necessidade de saber que gás carbônico, monóxido de carbono, clorofluorcarbono, nada disso. Mas é importante que saibamos que esses elementos são os chamados poluentes. Esses elementos que eu citei, questão de citar para vocês aqui alguns deles. Aqui vocês podem observar, esses elementos estão dispersados no ar, no solo, na água, e ele não vem só de veículos, não. Aqui nós até temos um exemplo de veículo dispersando aí esses poluentes no ambiente, mas isso pode ir também de residência. Até a própria natureza emite aí gases que fazem parte do equilíbrio natural das coisas. Nós temos os agentes poluidores. Se antes nós temos os poluentes, são os elementos, aqui nós temos os agentes, que são os geradores de poluição. Vamos conhecer esses geradores de poluição, são esses agentes. Nós temos as fábricas ou indústrias, né? Os veículos, lixões, as pessoas, as próprias residências, que eu não citei aqui, ou seja, esses são os agentes, quem polui, quem expele aqueles poluentes que nós vimos no slide anterior, no ambiente, na natureza. Os principais tipos de poluição enfrentados atualmente relacionados a veículos, são poluição do ar e poluição sonora. Guardem bem isso. Os veículos podem poluir de várias, mas a poluição do ar e a poluição sonora o meio ambiente é mais acredito no que diz respeito à causada pelo agente poluidor veículos. Eu até esqueci de falar com vocês quando eu estava apresentando os agentes poluidores. Na face do nosso planeta, do planeta Terra, não existe agente poluidor mais agressivo atualmente que os veículos automotores. Isso pode parecer um pouco exagerado sob a ótica de alguns, mas o que eu quero dizer com isso, aliás, eu quero repassar, que nem sou eu quem está afirmando isso, eu quero repassar para vocês.
é que se você fizer uma comparação a uma indústria e um veículo, quem polui mais? A indústria, obviamente, mas veja em proporções. Quantos veículos nós temos para cada indústria? Prestaram atenção? Na cidade onde eu moro, por exemplo, eu tenho aí, vamos colocar, no máximo 10 indústrias, fábricas que estão ali trabalhando, produzindo. E eu tenho certeza que nós temos aí milhares de veículos registrados, circulando e poluindo. Então, por isso, justamente pelo fato de ser um conjunto, um aglomerado grande, imenso de veículos, esses veículos automotores hoje são os principais vilões no que diz respeito à poluição ambiental. E aqui no slide, conforme mostrado para vocês, dentre os vários tipos de poluição que podem ser proporcionados pelos veículos automotores, o destaque principal vem para poluição do ar e poluição sonora. Tem outras, conforme nós vamos ver a seguir, mas essas duas são as principais, e isso nós vamos trabalhar mais aprofundadamente com elas. Outros tipos de poluição, os veículos também podem causar poluição do solo, poluição da água, poluição visual e poluição radioativa. A poluição do solo, em razão de vários fatores, resíduos de pneu que ficam na pista, os próprios pneus e partes do veículo que são dispensados à natureza de forma inadequada, certo? O combustível mesmo, ele se espelha ali, parte do seu resíduo, ele fica na pista, e óleo, lubrificantes do motor e outras partes do veículo também caem na pista e vão poluir o solo. A poluição da água, toda essa poluição que vem para o solo, quando chove, isso é levado para onde? Para os rios, para a água, fora onde ocorre também a questão de estar dispersando nos rios de forma inadequada partes de veículo, a própria lavagem do veículo já gera ali detritos que vão também poluir a água. A poluição visual, acho que fica bem representado aqui. Olha quantas informações nós temos. Qual a finalidade desse monte de placas publicitárias misturadas com placas de trânsito? Aqui nós temos, olha, o semáforo, não sei se vocês conseguem ver, placas de indicação, outra placa de indicação. Aqui pequenininho nós temos uma placa de regulamentação de velocidade, placa de proibido estacionar. Junta um monte de placas publicitárias tentando chamar ali a atenção do condutor em relação a propagandas e publicidades, obviamente, que causam essa poluição visual. E também poluição radioativa devido a alguns elementos do veículo que contêm radioatividade. Então, essas quatro apresentadas aqui em menor relevância, e aquelas duas primeiras, que é a poluição do ar e poluição sonora, com maior relevância. Dentre os elementos causadores da poluição, aqueles poluentes que nós vimos, nós precisamos destacar e trabalhar melhor alguns deles. E um destes é o monóxido de carbono. Quero chamar muita atenção de vocês em relação ao monóxido de carbono, pois ele é um gás letal. O que é um gás letal? É um gás mortal. Ele é imperceptível e normalmente o perigo maior mora ou se concentra em locais fechados. É isso mesmo, gente. O monóxido de carbono, ele não é igual a fumaça que você vê, que você sente cheiro, que você sente até o gosto dele. O monóxido de carbono, ele trabalha diretamente nas células do organismo humano, impossibilitando a boa ou adequada oxigenação dessas células. E a pessoa tende a desfalecer e ficar desacordada devido até à morte, virar óbito, em razão de estar inalando ou tendo contato direto com esse gás que é o monóxido de carbono. Guardem isso, monóxido de carbono é um gás letal, mortal, altamente perigoso, certo? Ele é imperceptível, você não vê, você não sente esse ar, ou esse monóxido de carbono, esse poluente. E o perigo maior está quando você, em um ambiente fechado,
funciona o motor do veículo, que pode ali então estar produzindo monóxido de carbono sem você perceber, e do nada você pode desacordar e vir a óbito em razão dos efeitos causados por esse poluente que é o monóxido de carbono. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: até hoje, ou ainda hoje, existem pessoas que têm o hábito errado de ligar o veículo e aguardar alguns minutos para que o motor possa aquecer e o óleo lubrificante trabalhar dentro da máquina do motor para depois colocar o veículo em circulação. Gente, se vocês pegarem o manual do veículo de vocês, veículos atuais, e quando eu falo veículos atuais, são veículos novos, não, veículos de 20 anos para cá, e for ler, vocês vão ver que lá a recomendação é: o motor terá um melhor funcionamento, ele terá uma melhor lubrificação em movimento, com o veículo em movimento, além de lá também constar esse risco oferecido pela emissão do monóxido de carbono dentro de ambientes fechados. Então vamos sair dessa ideia antiquada que os nossos avós tinham de ligar o motor do veículo e ficar ali aguardando alguns minutos para poder aquecer e circular óleo. Isso não existe mais, isso é passado. Hoje você liga o veículo e já põe para movimentar, que é o melhor para o veículo e para a sua segurança. Outro elemento que precisa também ser falado é o dióxido de carbono, representado aqui pelo CO2. O dióxido de carbono é o que causa o efeito estufa. Aqui representado o planeta dentro de uma estufa de vidro, ele vai ter uma ação direta nos polos norte e sul do planeta, causando derretimento de geleiras e influindo diretamente na degradação da fauna. E, claro, a gente sente isso na forma de aquecimento global. Como é que funciona isso? Eu vou tentar explicar aqui pela ilustração para vocês. O dióxido de carbono, que é resultante da queima de combustíveis, não só de veículos, mas também de outros tipos de queima. Se você provoca uma queimada numa mata ou queima lixo, você está produzindo ali dióxido de carbono. Ele vai se acumulando a uma determinada altura, que não nos interessa que altura é essa, e vai causando, formando essa redoma que nós estamos vendo aqui, parece uma nuvem, né? É uma redoma, é como se fosse um cobertor envolvendo o nosso planeta. Aí o que acontece? O Sol irradia o seu calor, que chega à superfície terrestre, e parte desse calor precisa ser dispersado, ele precisa voltar, né, e dispersar para o espaço. Só que essa redoma de carbono que existe aqui acaba segurando, acaba contendo uma grande parte desse calor, provocando então o aquecimento global e o chamado efeito estufa, que gera então o que justifica esse nome de efeito estufa. Só para que fique mais fácil da gente entender. O planeta Terra, ele naturalmente já produz esse dióxido de carbono. Os pântanos, fezes de animais, se eu não me engano, eles produzem dióxido de carbono para quê? Que é para formar essa redoma ao redor do planeta e segurar, reter um pouco do calor do Sol. Se não fosse por isso, a temperatura média do nosso planeta ficaria em negativo. Acredito que 20, 30 ou 40 graus negativos, lembrei. A temperatura do planeta seria em torno de 40 graus negativos. Pensa, quem que ia conseguir sobreviver num ambiente desse? Que vegetação ia conseguir resistir a um frio desse? Então, naturalmente, o planeta já produz dióxido de carbono. O que forma esse cobertor, essa redoma de dióxido de carbono ao redor do planeta, que contém parte do calor. Só que a ação do homem, também produzindo mais dióxido de carbono, tem espessado muito essa camada de carbono. É como se você, no verão, ao invés de dormir com um lençol, dormir com 2, 3 cobertores. Entenderam? É isso que acontece, em consequência da emissão exagerada de dióxido de carbono. Outro elemento aí é o dióxido de enxofre. Ele provoca a chuva ácida. Como é que funciona isso? Também expelido pelas indústrias, pelos automóveis, esse dióxido de enxofre e outros gases entram em combinação com os vapores d'água, que nós temos um lago, certo? Esse lago está emitindo vapores d'água que vão entrar em combinação com esse
dióxido de enxofre e vão formar a chamada chuva ácida. Lógico que não vai chover ácido, apenas vai aumentar o teor de acidez da chuva, que vai provocar o quê? Corrosão em estruturas metálicas, conforme a gente pode observar aqui, e também desertificação, que é a deterioração da vegetação. Vocês vão logo perceber na própria pintura, na lataria do veículo, esse efeito causado pela chuva ácida. Para quem mora em cidades muito industrializadas, sabe que com o aumento da emissão desse dióxido de enxofre, a acidez da chuva, do sereno, da brisa, aumenta a acidez e provocando então corrosão na pintura e na lataria, na funilaria do veículo. Você já consegue perceber isso logo no próprio veículo. Isso quando ele dorme, obviamente, no sereno, no tempo. Se dorme em uma região coberta, talvez ele não sinta tanto esses efeitos. Mas se ele dorme no tempo, você já vai logo perceber essa corrosão. É o que a gente chama, o que a teoria aí chama de chuva ácida. E aqui o clorofluorcarbono, abreviado, fica CFC, que curiosamente significa também Centro de Formação de Condutores, né? Ou seja, autoescola, mas não vamos confundir não, tá, gente? Esse CFC aí é o gás CFC, que é o gás clorofluorcarbono. Pegaram aí o CFC e fizeram o gás CFC. O que acontece com o gás CFC? O que ele provoca? Ele provoca buracos na camada de ozônio. Imagine que essa parte mais clara ao redor do planeta aqui seja a camada de ozônio que nos protege contra os raios ultravioletas do Sol. Se essa camada começa a ter buracos, ela começa a ser rompida em razão desse gás CFC, as consequências vão ser, aqui está mostrando de onde provém esses gases, mas as consequências vão ser doenças de pele, doença nos olhos, ação direta sobre os seres humanos. E aqui eu até abri antecipadamente. Aonde é que a gente encontra isso no veículo? Ar-condicionado emite gás CFC. Aqui não é exatamente em veículos, mas também, só para a gente saber, nos aerosóis, sprays de um modo geral, tem esse gás CFC. Claro, descobrindo isso, ou chegando a essa conclusão, por especialistas estudiosos, resolveram, concordaram em não utilizar mais esse gás CFC em ar-condicionado de veículo ou em aerosóis. Com isso, o que acontece? Conseguiram controlar então essa diminuição, essa deterioração da camada de ozônio. O gás CFC atualmente já se encontra sob controle, mas ainda existe e o alerta precisa continuar. Ele foi substituído pelo gás HFC, se eu não me engano, que não provoca a destruição da camada de ozônio, mas contribui para o aumento da camada de dióxido de carbono, aquela que provoca o aquecimento global. Ou seja, de uma forma ou de outra, onde houver intervenção humana, ocorrerá ou existirá a degradação do meio ambiente. Então foram apresentados aí para vocês esses elementos, o dióxido de carbono que provoca o aquecimento global. Foi apresentado o monóxido de carbono, aquele que pode provocar a morte, lembram? O veículo funciona dentro de garagem. Foi apresentado aí o dióxido de enxofre, que pode provocar chuva ácida. E aqui por último, o clorofluorcarbono, que pode provocar a destruição, a deterioração da camada de ozônio, expondo a pele humana, os seres humanos, a contato direto com os raios ultravioletas do Sol. Com isso a gente finaliza mais essa aula e já voltamos. Na próxima aula a gente já finaliza a parte de meio ambiente. É uma matériazinha pequenininha, mas que cai em prova. Cai tanto quanto mecânica ou quanto primeiros socorros. Então não dá para ignorar. É estudar e ficarmos preparados para responder também questões desse contexto. Volto com vocês agora para falar sobre a poluição sonora. Na aula anterior,
Vimos aí sobre poluição e alguns dos principais elementos relacionados à poluição do ar. E agora, então, falando sobre poluição sonora. A poluição sonora é também uma das principais no quesito agressividade. Ela pode ser medida através de um equipamento chamado decibelímetro, que mede então os decibéis emitidos por ruídos dos veículos e sons automotivos. E sabendo que esses eles são medidos em decibéis, temos aqui uma tabela que dá uma ideia dessa relação entre índice de emissão de ruídos, situação e quais danos que isso pode provocar à saúde. Até 5 decibéis, exemplo de situação, sensação normal, escritório silencioso, residência, ambiente tranquilo, análise à saúde. De 56 a 90, ou seja, tudo passou desse limite 55, exemplo de situação de cabelo, causa estresse. É um barulho, porém ainda não dano nocivo à audição. Acima de 90 decibéis, os danos são imediatos e irreversíveis. Danos imediatos e irreversíveis. É isso mesmo. Porque o nosso aparelho auditivo, ele é composto de milhões de partículas, assim, só para a gente entender. Toda vez que ele é exposto a um barulho acima de 10, ele vai perdendo parte desses milhões de partículas. Essa deterioração, ela já ocorre naturalmente. A pessoa, o ser humano, ele tende a perder mesmo a audição, paladar, olfato, visão, conforme vai envelhecendo. Só que isso deve acontecer naturalmente, não por interferência externa. Interferência, aqui no caso, como exposição a ambientes barulhentos. Quem trabalha em um local muito barulhento usa, inclusive, o equipamento, o EPI, de proteção para amenizar ali a exposição a esses ruídos. Por quê? Porque os danos são imediatos e são irreversíveis. Uma vez deterioradas ali aquelas micropartículas, dentre aquelas milhões que a gente tem, você jamais vai conseguir recuperá-las. Perdeu. Certo? É como se a gente imaginasse, eu vou acertar na Mega Sena e esse dinheiro nunca vai acabar. Você vai gastando aos poucos, um dia ele vai acabar. A mesma coisa acontece com o seu aparelho auditivo. E a situação ela é tão preocupante ao ponto de termos fatos registros aí de pessoas que com 10 anos, 5 a 10 anos exposto a um barulho acima de 90 decibéis, isso constantemente, contínuo, e trabalha num ambiente onde o barulho fica acima de 90 decibéis, ele fica ali 8, 10, 12 horas do dia dele exposto àquele barulho. Essa pessoa entre 5 e 10 anos perdeu totalmente a audição. E lembrando, é irreversível. Perdeu, já era. O artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, lá no item 18, diz que é infração grave, 5 pontos, a emissão de ruídos acima do recomendável tolerado pelo CONAMA, que é o órgão que regulamenta a emissão de ruídos emitidos pelos veículos. Prestem atenção nessa tabelinha, que isso aqui é questionado em prova, tá? Recomendações: desligar o motor nas paradas prolongadas, manter em dia a revisão e manutenção do veículo, observar a vida útil dos filtros de ar e de óleo, assim você vai estar contribuindo aí para a diminuição da poluição do ar, verificar o estado de conservação do escapamento, não utilizar equipamentos sonoros indevidamente. Todas são recomendações para um motorista sustentável. Legal isso, vale a pena anotar e registrar em nossa mente para tentar seguir alguns desses passos, quem sabe até todos eles, e assim estar contribuindo diretamente para a melhoria da nossa condição no meio ambiente. Infrações comuns relacionadas a isso aí, ao desrespeito a essas normas. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres águas ou detritos, artigo
171 do Código de Trânsito Brasileiro, é uma infração média, 4 pontos, R$ 85 a pagar. Talvez vocês estejam me perguntando, mas qual a relação disso aí? Arremessar detritos em alguém. Qual a relação disso com o meio ambiente? Não com o meio ambiente, mas com cidadania, certo? Quando você passa dentro de uma poça d'água, molha alguém, você está desrespeitando o direito desse alguém, desse terceiro, desse outro cidadão. E como esse conteúdo aqui envolve cidadania e meio ambiente, então está relacionado aí para vocês. Inclusive, gente, até é curioso, né? Tem gente que não sabe disso. Olha, passou dentro de uma poça d'água e arremessou-lhe águas ou detritos num outro pedestre, infração de trânsito. Atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias, infração média, 4 pontos também. Usar a buzina de forma prolongada ou sucessiva, ou nos horários e locais proibidos. Infelizmente, essa é uma infração só leve, apesar de incomodar tanto, né? 3 pontos, R$ 53 a pagar. Usar equipamentos de som com frequência acima do permitido. Infração grave, da retenção do veículo, 5 pontos no prontuário e a multa é de R$ 127,69. E aí mais uma, transitar com o veículo danificando a via, derramando a carga, combustível ou óleo. É uma infração gravíssima, com retenção do veículo, 7 pontos no prontuário, R$ 191,54 de multa a pagar. Importante guardar essas infrações aí, tá, gente? Decorem elas. De qualquer forma, lá na parte de penalidade, vocês vão ter que estar estudando isso mesmo. Aqui, você já não vai precisar de ficar preocupado em decorar lá. Você já vai agrupar, relacionar essas infrações ao contexto do que nós estamos falando. Veja aí o tipo da infração, a natureza dela, se é leve, média, grave ou gravíssimo, e quantos pontos. O valor em reais certamente não vai ser perguntado na sua prova. Órgãos ambientais que controlam aí esses danos causados pelos veículos ao meio ambiente. O IBAMA, o CONAMA, o CISNAMA e o ISMA. E tem também o FEAM. Eu achei que aqui fosse especificar o que significa cada um, não especificou, então vamos falar. IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Esses dois, tá, gente, requerem uma atenção especial, que são os que realmente são falados em prova. CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, Sistema Municipal do Meio Ambiente e Fundação Estadual Ambiental. Só uma dica. Os órgãos ambientais normalmente vão terminar com MA, observaram? Ou AM. Com isso, se na sua prova perguntar ou pedir para você identificar dentre as alternativas um órgão ambiental, você já vai logo identificar pelo finalzinho o MA ou o AM. Os órgãos ambientais normalmente terminam assim. Esse PROCONV é o Programa de Controle da Poluição do Ar causada por veículos automotores. Esse programa de controle da poluição do ar causada por veículos automotores é de responsabilidade do CONAMA, tá? E do IBAMA. É questão de prova, eles normalmente perguntam o que é o PROCONV, é o programa que controla a poluição do ar causada pelos veículos. Quem são os órgãos responsáveis por esse programa de controle da poluição do ar? É o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, e IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Tipos de combustíveis, afinal, o tipo do combustível está diretamente relacionado ao índice de poluição. Nós temos como combustível o diesel, a gasolina, o etanol e o GNV. Numa escala decrescente, o diesel é o que mais polui. Em segundo lugar, a gasolina. O etanol vem em terceiro lugar. O etanol normalmente polui a metade do que a gasolina polui. E o GNV, que é o gás natural veicular, que dos 4 é o que menos polui. Portanto, se você tem a opção de usar aí mais de um tipo de combustível, hoje em dia isso é muito natural, tem veículos bicombustíveis ou até tricombustíveis, multicombustíveis, vocês já sabem que o etanol e o GNV são ideias sustentáveis, são combustíveis que, não vou dizer sustentável, mas pelo menos, não sei se o termo correto seria sustentável, mas pelo menos que poluem menos.
Sustentabilidade mesmo seria isso aqui, né? O veículo elétrico. E no que diz respeito a veículos de pequeno porte. E o biodiesel para veículos de grande porte, onde o motor só funciona mesmo a diesel. Então, você usando o biodiesel, ele já tem um potencial de poluição menor. Relação custo-benefício. Então, para quem tem dúvida aí se usar gasolina ou álcool, vou ensinar vocês a calcularem isso aí. A fórmula é a seguinte: pega o preço do etanol e divide pelo preço da gasolina. E depois multiplica por 100. Qual vai ser o resultado? Nós vamos ver. Vamos usar um exemplo aqui. Se o valor for maior que 70, se o resultado aqui for maior que 70, abasteça com gasolina, ou seja, vale a pena abastecer com gasolina. Se o valor for menor que 70, ou até 70, aí vale a pena abastecer com etanol. Então, um exemplo. O etanol, R$ 2,30 o litro, dividido pelo preço da gasolina, R$ 3,10, vezes 100, o resultado vai ser 74,19. Se o resultado é maior que 70, não vale a pena abastecer com etanol. O ideal aí no caso seria abastecer mesmo com a gasolina. Então, aqui a gasolina já é o resultado, 74,19. O ideal é que você abasteça a gasolina. Vejam bem, essa conta, essa fórmula que eu estou mostrando para vocês, não é questão de prova não, tá? Só estou mostrando porque as pessoas, além da preocupação com o contribuir ou não para a diminuição da poluição, eles têm uma preocupação maior ainda, que é em relação ao gasto, ao custo. Infelizmente, essa é a natureza da pessoa, do ser humano. Em primeiro lugar, o bolso dele, depois o meio ambiente. Então, considerando somente o custo, o gasto, é o exemplo que eu dei aqui. Então, quando eu digo compensa abastecer com etanol ou compensa abastecer com a gasolina, esse compensa está relacionado ao custo, ao gasto, e não ao meio ambiente, porque se fosse assim, obviamente, abastecer com etanol sempre compensaria, porque o etanol polui aí a metade do que a gasolina polui. Matéria-prima utilizada para a fabricação do etanol, cana-de-açúcar. Isso todo mundo sabe. Você sabia que o etanol também pode ser extraído de batata doce, milho verde, beterraba? Certo? Está aqui, ó. O etanol polui a metade se comparado à gasolina. Por que eu estou mostrando aqui que o etanol também pode ser extraído de batata doce, beterraba ou milho verde? Porque isso é pergunta de prova. Lá na prova cai assim: marque qual das alternativas não corresponde a uma matéria-prima utilizada na fabricação de álcool. Aí os alunos ficam perdidos, porque eles pensam assim: como assim marque aquela que não corresponde? Eu só conheço uma matéria-prima da qual a gente pode se extrair o etanol, o álcool, que é a cana-de-açúcar. Pois é, aí que está o equívoco. Vocês estão vendo aí na tela que existem outras matérias-primas de onde o etanol também pode ser extraído. Vinhaça ou vinhoto. Essas são palavras sinônimas, tá? Vinhaça e vinhoto são a mesma coisa se você pesquisar lá no dicionário. Enfim, qual o resultado, qual a relação desse vinhaça ou vinhoto com a produção de etanol? É o seguinte: da matéria-prima utilizada para a fabricação ou produção de etanol ou álcool automotivo, tem então essa sobra química que é chamada de vinhaça. Em prova, mas comumente vai ser chamado de vinhaça, pode também ser chamada de vinhoto. Isso precisa ser armazenado em um recipiente controlado e passar ali por um trabalho químico para poder depois ser dispersado no meio ambiente. Se esse produto for dispersado nos rios da forma em que ele é extraído ali da matéria-prima, da forma que ele sobra da matéria-prima utilizada na fabricação de álcool, vai devastar toda a fauna e flora. É um produto altamente químico e poluente, por isso não pode ser dispersado de qualquer maneira no meio ambiente. Guardem bem isso aí, vinhaça, ou também pode ser chamado de vinhoto, mas em prova eu acredito que vai ser vinhaça. Pegaram? Na prova, caindo, já sabe. É a sobra química da matéria-prima utilizada na fabricação de álcool,
que não pode ser dispersado na natureza, porque senão vai fazer um estrondo em toda a fauna e flora por onde esse produto for dispersado. O veículo ele é composto de dispositivos que contribuem com a poluição do meio ambiente, ou diminuição da poluição, né? Contribui com a diminuição da poluição. Menos poluição. Então vamos lá. O catalisador, o canister, a injeção eletrônica, o silenciador e o kit GNV, que não é um equipamento do veículo, mas é algo que você pode adaptar e que também contribui. O catalisador, ele fica no escapamento do veículo, certo? Ele tem a finalidade de quê? De reter os gases que saem do motor do veículo, resultante das explosões, diminuindo então, ou praticamente eliminando totalmente a emissão desses gases no meio ambiente. O canister é um dispositivo absorvente que fica no tanque de combustível do veículo, absorvendo os vapores combustíveis, evitando que esse combustível possa ser dispersado, esse vapor de combustível também possa ser dispersado no meio ambiente. A injeção eletrônica é um dispositivo, um conjunto de componentes que veio para substituir o sistema de carburação, lá na parte mecânica a gente vai falar melhor sobre isso. Ele proporciona uma melhor queima do combustível, evitando então excesso de queima de combustível e, consequentemente, diminuindo a poluição ambiental. O silenciador, também encontrado no escapamento, ele tem a missão, a função de abafar, diminuir os ruídos resultantes das explosões do motor, e o kit GNV, que vai possibilitar o seu veículo a utilizar como combustível o gás natural veicular. Aqui ainda falando sobre dispositivos de veículos, já falando mais detalhadamente sobre cada um deles. Já até expliquei para vocês, né? O catalisador é o que fica lá no escapamento, vejam, suporte na forma de colmeia, saída de gases não tóxicos. Então vejam bem, entrada de gases tóxicos, sai do motor, entra, passa pelo catalisador, é feito um trabalho químico e do outro lado vai sair o que? Gases não tóxicos, para serem depois dispersados no meio ambiente. Esse é o catalisador. Eu gosto muito de chamar ele de filtro. Ele não é exatamente um filtro não, mas ele faz esse trabalho, que é de filtragem, né? Não é exatamente filtragem, tá, gente? Mas é um trabalho de despoluição aí dos gases, deixando ser expelidos lá atrás ou na saída do escapamento gases não tóxicos. O canister, conforme eu expliquei, ele fica junto ao tanque, absorve os vapores de combustíveis, evitando que vapores de combustíveis sejam dispersados no meio ambiente. A injeção eletrônica é um conjunto de componentes que veio para substituir o sistema de carburação. Esse sistema de injeção eletrônica proporciona uma melhor mistura ar-combustível e possibilita que o veículo consuma apenas o necessário para o seu funcionamento, evitando que ele queime combustível em excesso. E o silenciador, que é um abafador de ruídos, também fica no escapamento. E o kit GNV, né? Falei dele aqui, não é um equipamento do veículo, mas é algo que você pode adaptar, é uma ideia sustentável que vale muito a pena no quesito contribuição para a diminuição da poluição e também para a economia, porque o GNV, comprovadamente, ele vai fazer com que você gaste menos dinheiro com combustível, ainda mais gasolina no preço que está, né? Acho que qualquer coisa vale mais a pena do que a gasolina. Produtos perigosos. Os veículos que transportam produtos perigosos, eles são identificados com esses rótulos de risco e para cada classe de risco existe um rótulo. Então nós temos aí 9 rótulos, portanto os produtos perigosos são divididos em 9 classes. Isso pode ser perguntado em prova. Não precisa saber qual é cada classe não, apenas que são 9 classes. Pergunta na sua prova. Os produtos perigosos são divididos em quantas classes? 9 classes, essa é a resposta. MOP, que é a movimentação e operação de produtos perigosos, é um curso especializado para quem vai conduzir esse tipo de veículo. Os veículos transportadores desses produtos, além do rótulo de risco, conforme vocês podem observar aqui, ele tem também um dispositivo, um painel amarelo, igual está aqui na traseira do caminhão, na frente, nas laterais. Esse painel amarelo chama-se painel de segurança, aqui está o nome dele, olha, painel de segurança. Ele contém o que esse painel? Ele tem o número de risco do produto, está aqui. Ele tem o risco subsidiário, que é esse número aqui.
E tem um número que identifica esse produto mundialmente, é inclusive chamado de número da ONU, isso mesmo, ONU, Organização das Nações Unidas, porque é um número que representa esse produto mundialmente. Então essas são as informações que a gente precisa saber sobre produtos perigosos quando relacionadas a meio ambiente. Ações sustentáveis. Mantenha seu veículo sempre bem regulado. Evite acelerar desnecessariamente. Opte sempre que possível pelo transporte coletivo. Afinal, um veículo de transporte coletivo transporta 40, 50 ou mais pessoas, evitando que cada um saia no seu próprio veículo, aumentando então a poluição. E não queime lixo. Separe-o de maneira correta para reciclagem, ou separe o lixo de maneira correta para reciclagem. Denuncie agressões ao meio ambiente, as pessoas e empresas, tá? E utilize moderadamente o som automotivo. O som é para você ouvir, não os outros. E aqui, tempo de decomposição de alguns materiais, para quem tem o hábito de arremessar objetos pela janela do veículo, né, gente? Tá aí, papel, 3 a 6 meses para decomposição. Chiclete, 5 anos. Vejam, uma goma de chiclete mascado vai ficar ali 5 anos na natureza até ser totalmente decomposto. Borracha, um pneu velho, por exemplo, tempo indeterminado, vejam bem. Há uma variação grande de tempo, mas é um tempo imenso. Tecido, de 6 meses a 1 ano. Metal, mais de 100 anos. Uma lata de refrigerante, mais de 100 anos para poder ser decomposta aí pela natureza. Vidro, 1 milhão de anos. Gente, prestaram atenção nesse número aqui? 1 milhão de anos. Uma garrafa de vidro, um copo dispersado na natureza. Filtro ou guimba de cigarro, 5 anos. Plástico, mais de 100 anos. Madeira pintada, mais de 100 anos. Então aí, alguns elementos, alguns poluentes, alguns materiais que, se dispersados na natureza, bom, só para a gente ter a ideia de quanto tempo isso vai gastar para ser decomposto pela natureza, ou seja, vai ficar para gerações futuras. Eu lembro até de uma propaganda que era a seguinte: é o presente que você deixou para o seu netinho, né? Você estava lá de vovô, não sei o que lá, para o seu netinho. Aí um pneu de carro com um lacinho assim, o cartãozinho pendurado, e aquele pneu jogado no meio do mato. O outro, do papai tal para o filho tal. Era uma garrafa de vidro, jogava lá essa garrafa de vidro. Então, gente, 1 milhão de anos, você fica para os seus tataranetos, né? Ou seja, aí aparecia na propaganda lá o lacinho com o cartãozinho. Pois a ideia é essa: você dispersa na natureza, que vai passar gerações até aquilo ser totalmente decomposto. Hoje em dia é muito comum a tal das garrafas PET. Você olha nos rios, lagos, lotados de garrafa PET. Ou seja, é questão de conscientização para a gente evitar aí problemas maiores com poluição ambiental. No dia 5 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então você vai fazer alguma coisa aí no dia 5 de junho para contribuir, tá? Pedale mais e curta a natureza. Nesse dia você vai trocar o seu veículo automotor, sua motocicleta, automóvel, por uma bicicleta. Vá para o serviço, para o trabalho de bicicleta. Faça a sua parte. Dê folga para o seu carro uma vez por semana, mantenha seu carro revisado, regulado. E dentro de um pódio, o que é que nós temos? Em primeiro lugar, primeirão, é a pé e de bicicleta. Em segundo lugar, é o transporte coletivo. O buseta final do nosso treinamento de meio ambiente e cidadania, as 10 questõezinhas para finalizar esse conteúdo. Questão número 1. Atualmente, em nosso planeta, os principais meios de poluição do ar são as queimadas, ou seriam as residências, talvez os automóveis e as indústrias, ou sabe, pedestres. Bom, conforme aprendemos em aula, atualmente o maior vilão responsável pela poluição ambiental é chamado de automóveis, veículos automotores, na verdade, não é nem somente os automóveis. E as indústrias aqui ainda ajudando, então nos resta dúvida. Letra C é a resposta à questão número 1. Número 2.
O meio ambiente engloba em seus estudos gerais o homem, a natureza e os catalisadores. Bom, o homem e a natureza, sim, estão inseridos aí dentro dos estudos do meio ambiente. Agora, catalisadores, não. Letra A está fora. Observem que colocaram aqui a palavra catalisadores, que tem ação com o conteúdo que nós damos. Com a finalidade de confundir vocês. O meio ambiente engloba em estudos gerais o homem, a natureza e os poluentes. Da mesma forma que catalisadores foi colocado para confundir, poluentes também. Letra B tem nada. Então, o homem, as perspectivas teóricas e as mutações da fauna, eliminado. O homem, a natureza e os elementos, aí sim. Se eu me prendo a catalisadores, eu estou ignorando poluentes e outros elementos. Se eu me prendo a poluentes, eu estou ignorando catalisadores e outros elementos. Agora, quando eu digo elementos, eu falo de forma generalizada, abrangendo ou de forma abrangente, pegando então todos os demais elementos relacionados nessa relação homem e natureza. Então, letra D é a resposta dessa questão número 2, questãozinha bastante frequente em prova, tá? Anotar aí. Questão número 3. Podemos afirmar que o tipo de motor mais comum usado nos veículos atuais é motor elétrico. Quem dera, né? O motor elétrico é o que proporciona menor potencial de poluição. Quase não existe, infelizmente. Então não é esse não. Motor a água? Não, em veículos a gente não tem motor a água, não. Motor térmico? Sim, essa é a resposta. O motor térmico é o motor de combustão interna, que trabalha mediante calor. Nós vamos ver detalhes sobre isso na próxima aula, eu acredito, já falando do conteúdo aí de meio ambiente, mecânica básica de veículos. Meio ambiente é que nós estamos, né? Então essa é a resposta, é o tipo de motor mais comum usado nos veículos atuais. Motor hidráulico? Não, motor hidráulico, o sistema hidráulico, ele faz parte também do veículo. Nós temos a direção hidráulica, o freio hidráulico, nós temos suspensão, nós temos alguns componentes do veículo que leva aqui esse elemento hidráulico, mas não é o caso do motor, não. Então, a letra D está eliminada. Ruído é um tipo de poluição radioativa? Não, né? Atmosférica. Poluição atmosférica é o mesmo que poluição do ar, tá, gente? Façam essa relação para na hora da prova estarem por dentro. Então, não é. Ruído não é poluição do ar, não. Poluição sonora? Sim, ruído é barulho. Barulho é poluição sonora. Então, letra C é a resposta. Poluição aquática ou poluição da água também não é. Letra D eliminada. A resposta da 4C. Questão número 5. O CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e as agências ambientais do Estado e dos municípios, tem como principais preocupações a conservação e a segurança das estradas. CONAMA, gente, na boa, não está preocupada com conservação de estradas, não, tá? Então, é eliminado. Melhoria do fluxo de veículos nas vias urbanas também não é preocupação do CONAMA, cuidar da fluidez e congestionamento de veículos, não. Seria, então, a fiscalização da produção de veículos? Muito menos, o CONAMA não quer saber de produção de veículos, não. A defesa da saúde do meio ambiente? Essa, sem dúvida alguma. CONAMA, órgãos ambientais do Estado e do município, tem como finalidade ou base a defesa da saúde e do meio ambiente. É a resposta da questão 5, letra D de dado. Questão 6. No grupo social, o cidadão deve... Nós vimos lá na parte cidadania sobre indivíduo, grupos sociais e sociedade. Sociedade é o círculo maior. Grupos sociais são os agrupamentos menores. E dentro desses grupos sociais a gente tem indivíduos com gostos e interesses em comum. Certo? Em comum. Muito bem. Então, no grupo social, o cidadão deve seguir sempre a escolha de todos? Não, nem sempre, né, gente? A pessoa você sempre uma Maria vai com as outras? Além dessa palavra sempre, ser a famosa casca de banana, conforme nós já aprendemos, né? Casca de banana torna a alternativa
falsa, errada, está eliminada. Ser parcial e individual. Olha, a palavra individual é bem conhecida por todos. Individual quer dizer pensar em você. Parcial quer dizer unilateral, olhar apenas um dos lados. Claro que não, você tem que ser imparcial e não pode ser individual. Então, a letra B também eliminada. Atuar sempre conforme seus interesses próprios. Olha, interesses próprios é o olhar para o próprio umbigo, esquecer dos demais. Além da palavra sempre, que também é uma casca de banana. Então, letra C eliminada. E letra D. Observar e respeitar o direito dos demais. Quando falou demais, não citou que demais são pedestres, condutores, usuários, ou seja, deixou bastante ampla essa ideia aqui. Demais, direito dos demais. Todos os demais que a gente encontrar ali no trânsito, ou aqui especificamente falando de grupos sociais, né? Então, observar e respeitar o direito dos demais, essa é a resposta, letra D. 7. Os veículos que apresentam maior potencial de poluição do ar são aqueles que utilizam motor elétrico? Não, motor elétrico não polui o ar, né? Não está eliminado. São movidos a tração animal, a carroça, uma charrete, poluição do ar? Não. Utilizam como combustível o diesel e a gasolina? Sim, realmente. Onde nós temos aí diesel, onde nós temos gasolina, onde nós temos etanol e GNV, exatamente nessa ordem. O que mais polui, o segundo, o terceiro e o quarto. E os motores elétricos aqui, né, entrariam aqui em último, é o que menos polui. Então, o que tem maior potencial de poluição são aqueles que utilizam diesel e gasolina, que são os dois primeiros aqui, né? Letra C é a resposta da questão número 7. Os que utilizam gás natural, GNV, também não é, então é eliminada. 8. O uso do dispositivo catalisador na saída do escapamento tem como objetivo economizar combustível? Não. Aumentar a potência do motor? Também não. Diminuir o ruído do motor? Não. Isso é função do silenciador, né? Ou abafador de ruídos, silencioso. A letra C fora. E D. Diminuir a emissão de gases nocivos? Exatamente. O catalisador ele vai fazer esse trabalho. Diminuir a emissão de gases nocivos ou gases danosos à saúde humana. Questão 9. As inspeções periódicas de emissão de gases nos veículos automotores e industriais podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, pois objetivam contribuir para a segurança dos veículos. Não é a finalidade. Nós não estamos falando de segurança de veículos, não. Isso seria assunto lá para a direção defensiva, ainda mais segurança dos veículos, se fosse pelo menos os ocupantes dos veículos, né? Então, letra A está fora. Reduzir a emissão de poluentes? Bom, eu acredito que seja essa a resposta. Diminuir o desgaste do motor? Não. Diminuir a camada de ozônio? Claro que não, né? A gente quer exatamente o contrário, que não diminua a camada de ozônio. Então, a letra D está fora. A resposta é aquela mesmo que nós já suspeitávamos. Questão número 9, letra B de bola é a resposta. Última questão para a gente finalizar esse módulo Meio Ambiente e Cidadania. Questão 10. Dentre os tipos de poluição causados pelos veículos automotores, destacam-se 2, em razão do seu alto potencial de poluição. São eles: a poluição do ar e visual. Não, nós vimos lá na matéria que nós temos poluição do ar, nós temos poluição sonora. Vou anotar de novo, tá, gente? Que como é revisão, então vamos colocando. Nós temos poluição visual, nós temos poluição do solo, nós temos poluição da água e nós temos poluição radioativa. Lembram? Na ordem: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Essa é a ordem de hierárquica, né, vamos dizer assim, de potencial de poluição causado pelos veículos, ou seja, as duas maiores do ar
e sonora. Aqui está dizendo ar e visual, então está fora. Radioativa e sonora, radioativa está fora, sonora até fica, né? Mas eliminou. Sonora e do ar. Isso, apesar de estar fora da ordem aqui, mas aqui disse, destacam-se dois, então já destacou exatamente esses dois. Do solo, não. Da água também não, está mais embaixo. É quarto e quinto aqui dentro da hierarquia, então D está fora. Sobrou mesmo para a gente a letra C. Muito bem. Eu espero que, além de ter preparado vocês aí para responder questões relacionadas à cidadania e meio ambiente, eu tenha conseguido também abrir a mente de vocês no que diz respeito à contribuição para a diminuição da poluição ambiental. Esse é um fator importante, sério, que está sendo tratado direto aí nos veículos de comunicação, televisão, rádio, jornais, e não é por acaso que esse assunto é tão falado, tão discutido na atualidade. E sabendo, dentre todos os agentes poluidores possíveis, nós temos os veículos automotores tomando aí a linha de frente, é claro que isso é também algo que nos envolve, sendo nós motoristas, condutores de veículos. Eu espero exatamente isso, que a mensagem tenha sido passada e que cada um de vocês, cada um de nós, possa fazer o que estiver dentro do nosso alcance, ou talvez, quem sabe, até um pouco além, para poder melhorar esse quadro e amenizar, então, esse quadro tão grave, tão agravante, situação agravante, que tem sido proporcionada aí em razão da poluição causada pelos veículos automotores. Fica aí a dica. Já na próxima aula a gente abre o módulo Mecânica Básica, conforme prometido. Eu estou aguardando vocês até o próximo encontro.